Como, Ana Júlia? Você pode falar em qual assunto vocês pararam? É que no dia, a quarta-feira passada, eu não pude participar porque estava na minha casa em Bom Jesus da minha família por parte de pai. E não teve como participar porque eu já ia embora. Hum, na semana passada, deixa eu ver. Lembra aí, Danilo? Semana passada a gente falou foi de. Tá ficando velho, É, vai esquecendo, Danilo. acre- não foi de tatuagem, não? Essas coisas? Eu acho que foi, não? Não, mas eu vou lembrar e eu te falo, tá, Ana? Ok, obrigada. Já tá gravando, viu, irmão Elton? Certo. Então, boa noite aí a todas as crianças, os irmãos também que estão aí. E aí eu estava pensando, conversei com os irmãos hoje, da gente ver um assunto. Eu vou perguntar para vocês. Vocês todos já ouviram falar da palavra evangelho? Quem já dá um. Já, Ana meu pai Júlia já sabe. ouviu, Thalita já Já. ouviu falar. Evangelho, Vitor já ouviu, quem mais já ouviu? Evangelho, Heloísa já. Então essa palavra a gente já ouviu, é conhecida de todos, né? E sempre a gente está ouvindo, né, nas reuniões, até na televisão, nas ruas. E aí eu queria saber de vocês, vocês sabem o que significa essa palavra evangelho? Uma coisa que Não. representa Deus? Como? Uma coisa que representa Deus, tipo a Bíblia. Uma coisa que representa Deus, Ana Júlia falou aí, tipo a Bíblia. Quem mais se arrisca? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Victor. Mais alguém? É pregar a palavra do Senhor, falar sobre ele. Pregar a palavra do Senhor, Talita falou aí. E Heloísa, a palavra de Deus, né? Então, a gente vê que Boas tá. novas. Ou, Ludmila falou aí como, Ludmila? Jesus foi na Boas cruz para nos novas. salvar. Boas novas, Ludmila falou. E João Miguel falou que Jesus foi na cruz para nos salvar. Então, a gente vê que a palavra evangelho, ela está relacionada com as coisas de Deus aí, como bem vocês falaram aí, né? Palavra de Deus, falar a palavra de Deus, a Bíblia. Agora, o significado a gente vai aprender hoje, porque, como muitas coisas a gente tem aprendido aqui nas reuniões, a gente ouve e nem sempre as coisas que a gente ouve elas estão de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente sabe que os homens, as pessoas, elas inventam muitas coisas. Por exemplo, a gente já aprendeu aqui que igreja, né, são todos os salvos por Cristo, todos aqueles que creem em Cristo. Igreja não é um templo de pedra, isso a gente já viu, já aprendeu. Então, mas as pessoas acostumaram chamar esses templos, né, de igreja. Então, falar, eu moro ali perto da igreja tal, a farmácia tal é perto da igreja tal, a minha tia é da igreja tal. Não é assim que a gente ouve? Mas a palavra igreja, né, segundo a Bíblia, corretamente, são todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, né, e foram salvos por ele. E assim também essa palavra evangelho, né, a gente vai aprender hoje o que quer dizer essa palavra evangelho que tanto a gente ouve. E Ludmila falou aí que são boas, como Ludmila? Boas novas. Boas novas. Então, o significado mais próximo, mais, né, adequado, mais preciso dessa palavra evangelho quer dizer isso aí: boas novas ou boas notícias. Uma notícia boa. Se eu perguntar aqui, eu vou falar, vou pedir para Eric perguntar para as crianças aí. Uma notícia boa, Eric. Deixa eu ver que João Miguel já recebeu. Vamos ver.
Uma coisa que você gostou muito, João, que você recebeu assim uma notícia da mamãe ou do papai ou da titia, da professora, que você gostou muito. Você lembra? Vou perguntar primeiro, depois Eric pode perguntar, Danilo pode perguntar. Uma Não notícia que você sei. ficou muito feliz, assim, falou, nossa, que bacana. Tipo assim, João, você quer ganhar o que de presente de aniversário? Você falou assim, uma bicicleta aí, o papai ou a mamãe falou, então tá bom, você vai ganhar uma bicicleta. Olha que notícia boa. Assim, quem já recebeu uma notícia boa, assim, que ficou muito feliz? Ana Júlia, vamos ver, A Ana Júlia. notícia boa é que foi na piscina, porque minha mãe é porque deixou. Olha, e essa é boa, tomar banho de piscina no verão, bacana, uma boa notícia. E a mãe de João deixou ele tomar banho de piscina. Vamos ver, Ana Júlia. Não me lembro muito, mas foi quando eu era pequenininha. Aí, eu me lembro que eu recebi uma notícia muito boa, eu já estava pedindo pro meu pai pra gente viajar pra Curitiba, pra Curitiba, porque eu queria muito conhecer lá. Aí, depois de um tempinho, ele disse que a gente ia também, passou de ano na escola também. Aí, a gente ia pra Curitiba. Aí, meus pais disseram que a gente ia pra Curitiba. Emanuel tá aí? Opa, estava falando aqui fechado, perdão. Então, Ana Júlia, boa notícia essa aí, a sua, né? Passar de ano também, passar, né, de ano, como foi Dal que colocou aqui, uma boa notícia, a notícia de uma viagem, a notícia que João Miguel também recebeu, que poderia tomar banho de piscina, é uma boa notícia. Então, evangelho é isso aí, é uma boa notícia. A palavra, né, evangelho, ela quer dizer uma boa notícia, uma novidade boa. Porque existe más notícias, não é isso? Tipo, aí ó, a Ana Júlia tem até hoje o seu boletim aí de que ela passou de ano, recebeu uma boa notícia, aprovada. Mas existe más notícias também, né? Então, existe muitas más notícias que a gente ouve. Só que hoje a gente vai tratar de boa notícia, quer dizer evangelho. Essa palavra é evangelho. Então, a gente poderia ver um versículo, Danilo, lá em Lucas. Vamos primeiro ver, vou pedir para abrir em Gênesis. Gênesis 2, versículo 13. Agora vai traduzir aí para nós que está em inglês. Pode ser essa aí. Vai botar amarelinho aí para gente. Acho que, perdão, eu acho que é o 3:13. Deixa eu ver. 3:13. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Gênesis, deixa eu achar aqui. Espera aí só um minuto, Danilo, que eu vou achar e já te falo aí. Viu? É 2:15. É 2:15. Você sabe qual que é, Welton? Tem É alguma que o palavra? Senhor, que o Senhor fala para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comerem, certamente eles morreriam.
Acho que é 2:15, deixa eu ver. Não, é 17, Dani. 2:17. Gênesis 2:17, agora achei. Então o Dani vai abrir aí o versículo, vai colocar amarelinho e a gente vai ler, ó. Ô Danilo, é isso aí, tranquilo. Você consegue fechar mais um pouquinho para aparecer todo o versículo? Vai para mim aqui que não está aparecendo todo. Aqui tá. Eu abri a tela aqui, agora está aparecendo. Então vou ler, ó. Preste atenção no versículo. Uma ordem de Deus. A gente já aprendeu isso aqui, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem, né? Deus tinha falado que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, Adão e Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aí agora eu vou perguntar olha só aí, ó. No dia que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Uma má notícia. Uma má notícia. Justamente, não é uma boa notícia. Então isso aí não é um evangelho, né? Uma coisa boa, uma notícia boa. Agora a gente vai ver, vou pedir Danilo para abrir também, uma boa notícia. Isso aí é uma má notícia, ó, que certamente é, acabou ocorrendo, né? Essa má notícia aí, a gente sofre até hoje com ela, porque por causa dessa desobediência aí, né, todos pecaram, nascemos pecadores e agora nós sofremos por causa disso. Agora lá em Lucas 19, 1:19, deixa eu ver se é. Deixa eu ver aqui. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. A gente viu, Ludmila falou aí que evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, e isso aí é alegres novas, ou uma notícia alegre, uma notícia boa. E aí a gente vai lá no versículo, no capítulo 2 também, Danilo, aí já é uma boa notícia que está preparando para a gente aí, ó. No versículo 10, olha só. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E no versículo 11: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora eu vou pedir a Danilo para abrir o versículo 10, em outra versão. Clica no azulzinho aí. Ó. Lá, novas de grande alegria, novas de grande alegria, novas de grande alegria, novas de grande gozo, tudo isso aí, ó, boa nova de grande alegria. A Ara, ó, o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova, boa notícia de grande alegria, né? Vos anuncio uma grande alegria, né? A essa VC aí, ó, uma boa nova que será alegria para todo o povo. Então aí tem uma boa notícia. E qual era essa boa notícia aí? Jesus que nasceu? Jesus que nasceu. Volta lá no versículo Danilo 11, por favor. Olha só a boa notícia, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Agora eu vou perguntar para Eric, vamos ver. Por que que essa notícia era uma boa notícia, Eric?
porque tinha nascido o Salvador, que iria nos livrar do pecado. Danilo, por que que essa notícia era uma boa notícia, Danilo? Essa notícia é uma boa notícia porque é um resgate, né? Nosso, a gente andava perdido no mundo aqui e o Senhor morreu na cruz para nos salvar e nos libertar da condenação e do pecado. Então, nos resgatou, vai nos resgatar ainda também. Maravilha. Então, isso aí é uma boa notícia. Existe notícias boas na vida da gente, durante a vida da gente. Não existe notícias boas. Por exemplo, Ana Júlia que passou de ano, João Miguel tomou banho de piscina, né? Um presente, alguma coisa bacana que a gente gostaria de receber e fica sabendo, né? Uma mãe, quando quer ter um filho, recebe a notícia que está grávida, né? Essas coisas são boas notícias, né? Mas essa notícia, né? Esse evangelho que a gente está vendo aqui, essa boa notícia, ela é a melhor notícia para o ser humano. É a grande notícia para o ser humano. E vocês sabiam que os homens pecaram, né? Por causa da desobediência de Adão e Eva lá, entrou o pecado no mundo, a gente já aprendeu isso, com o pecado entrou toda essa desgraça no mundo. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente vê crianças que sofrem, adoecem, passam fome, são violentadas, existe morte, doenças, violência, injustiça, corrupção, tudo isso aí foi por causa dessa má notícia lá no Éden, da desobediência. Mas com tudo isso, Deus, né, que é bom, ele nos trouxe essa boa notícia que tudo isso teria uma solução, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, para nos, como Danilo falou aí, pagar pelos nossos pecados. Agora, os anjos, eles também pecaram. Satanás, né, era um anjo de luz, servia a Deus e ele pecou contra Deus. E muitos anjos seguiram a ele, que hoje nós conhecemos como os demônios, né? Seguiram a ele, pecaram também contra Deus, só que eles não tiveram, eles não receberam uma boa notícia, eles não terão uma boa notícia como nós temos, nós recebemos. A boa notícia para todo homem é que há salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela fé nele. E Satanás e seus anjos eles serão lançados num lago de fogo eternamente, sofrerão a condenação eterna e eles não têm essa boa notícia. Não há salvação para eles. Olha só que para nós é uma boa e grande notícia. Para nós há salvação, mas para Satanás e os anjos que pecaram contra Deus, não há essa boa notícia. Eles não têm mais como se salvar. Eles serão todos condenados. Não é isso, Eric? Exatamente, porque os anjos, eles estavam com Deus desde o início, e eles já conheciam a glória de Deus. Então eles não têm desculpa. Eles não poderão ser salvos. Eles não receberam essa boa nova que todo homem recebeu. Exatamente. Então, olha só que quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais a gente vê a bondade de Deus, né, para com cada ser humano, e que essa notícia, ela é boa, não, ela é maravilhosa, a salvação para os homens. Então, eu pensei nessa palavra evangelho, porque a gente sabe, João Miguel levantou a mão, já já João vai fazer uma pergunta. A gente sabe que as coisas, né, vão passando, né, e essas palavras elas vão sendo distorcidas e a gente perde o sentido, os homens tiram o sentido verdadeiro. Então, essa palavra é evangelho, como Ludmila trouxe aí,
e vocês também falaram aí que tem a ver com as coisas de Deus, o significado dela é uma boa notícia. Então, quando alguém, digamos assim, fala assim, eu vou pregar o evangelho para meu amigo. Eu tenho um amigo na escola que eu gosto, um coleguinha de escola, e eu vou pregar o evangelho para ele. Então, digamos que João Miguel vai pregar o evangelho para o coleguinha dele de escola. O que é esse pregar o evangelho? É levar para mostrar para esse coleguinha dele uma boa notícia. Que boa notícia? Que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, né? E só precisa crer nele e estará salvo, né? Essa é a boa notícia de salvação para todos os homens. Aí existe muita coisa falando aí do evangelho, a gente ouve música evangélica, igreja evangélica, moda evangélica, marcha evangélica, tem tudo com esse nome evangélico, evangélica, né? O evangelho, mas isso aí são coisas que os homens vão inventando com as palavras que a gente não encontra na Bíblia. Então, o correto na Bíblia é evangelho. Olha aí, ó, Danilo colocou um versículo aí, ó. O correto na Bíblia, quando vocês ouvirem a palavra evangelho na Bíblia, está relacionado a essa boa notícia de Deus para o homem. Olha, vocês estavam perdidos e eu vou salvar vocês. E aí, ó, em Isaías, fala bem assim, ó. Porque um menino nos nasceu, né? Aquela criança que a gente leu lá, o Senhor Jesus Cristo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, filho de Deus, né? Deus deu para nos salvar. Aí fala, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse aí é o Senhor Jesus Cristo, essa grande notícia de salvação que Deus enviou a todo homem, essa pessoa, como diz aí, maravilhoso. Não é isso, Danilo? Com certeza, né? Que maravilha a gente ter. É a melhor e maior notícia que um ser humano pode ter, né? E nós cristãos temos esse privilégio de receber essa boa nova, de estar com Cristo e já já estar com Ele fisicamente, né? De poder tocá-lo. Que maravilha. Maravilha. Agora vamos ver João Miguel. João Miguel tem uma pergunta. Por que o anjo de Deus pecou? Vamos ver se Eric quer responder, Eric. Essa pergunta é difícil, vou passando. Mas, rapaz, Ele, ele era ele, um ele anjo. era um anjo. Um anjo. Não era o anjo Não de era Deus, era o um anjo de anjo, Deus, era né? um anjo, né? Servia a Deus. Servia. E aí ele resolveu pecar. Ele que vai explicar melhor aí, para a gente entender. Então, João, esse anjo que Deus criou, ele quis ser maior do que Deus. Ele se orgulhou da sua aparência e ele falou que ele queria ser semelhante a Deus, que era Altíssimo. Por conta desse orgulho dele, ele pecou. E aí Deus destituiu ele do seu cargo, né? Ele caiu de posição. E aí ele se tornou um anjo mau, porque ele ainda continua sendo anjo. Porém, agora um anjo mau, inimigo do Senhor Jesus. E os anjos, como o Eric falou, eles eram criados. Então não é como nós humanos que nascemos. Anjos, eles são criados. Deus criou um por um. Criou um anjo, criou outro anjo, criou outro anjo, criou outro anjo. Deus criou cada anjo. E Satanás, um desses anjos, né? Ele decidiu querer ser igual a Deus
e ele convenceu outros anjos a seguir ele, e aí Deus teve que castigá-los, né? Tirar eles desse posto que eles tinham, né, de servir a Deus, e condenou a cada um deles ao lago de fogo, né, e a condenação eterna. Aí Ana Júlia colocou assim, ó, vamos ver uma. Ana Júlia colocou: haja paciência para criar anjo um por um. Mas a Ana Júlia, vamos pensar assim. Deus, ele tem. Quem se lembra dos atributos de Deus? A gente já aprendeu aqui, deixa eu ver se Victor lembra. Deus, ele é. Vou lembrar um, vocês lembram o resto, tá? Onipresente. Que mais? Onipotente Onipotente. e onisciente. Onisciente. Qual foi o outro que eu falei? Onipresente, né? Onisciente e onipotente. Então, esses aí são os 3 atributos de Deus. E onipotente quer dizer o quê? Quem se lembra? Paciência. A onipotência. Quem se lembra o que? A onipresença quer dizer o quê? Que Deus é onipresente. Quem se lembra? Está presente em todos os lugares. Presente em todos os lugares, certa resposta. Agora a gente veio ver onisciência, que seria Deus é onisciente, Que sabe todas as coisas? sabe todas as coisas, sabe de tudo. Éder colocou aí, certa resposta. E onipotência é o outro atributo de Deus. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Agora, para Deus, vou perguntar para vocês, que tem o poder, é onipotente, é difícil criar 1 trilhão de anjos um por um? Não, nunca. Não. Nunca. Não, nunca. Como é que ele fez, criou as coisas lá no Éden? Com carinho e paciência. Vamos abrir lá em Gênesis, quando ele criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele ia falando, haja tal coisa, e aparecia, não era assim? Isso é onipotência. Deixa eu ver mais para baixo. Ó, e disse Deus, haja uma expansão, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e a separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. E assim foi. Então Deus, pela sua palavra, não levantava um dedo. A gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa pegar martelo, prego, serrote, bater, serrar, sofrer, suar, não é assim? E Deus, ele fala e as coisas são criadas pela sua palavra. Então, ele poderia criar 1 trilhão de anjos somente pela sua palavra. Haja tal coisa e essas coisas eram criadas. Isso é o poder de Deus. Não é assim, Danilo? Entendi. Com certeza, Deus é poderoso, poderoso, é onipresente, onipresente, onisciência. Ele tem todo a primazia e todo o poder, né? É isso. Então, Deus, ele criou todo. A gente já aprendeu aqui nas reuniões, né? Ele criou todas as coisas. Ele conhece cada estrela pelo nome. Olha só, quando a gente vai na roça, assim, em cidade grande, a gente não vê muito porque tem muita luz, a gente não consegue ver. Mas quando a gente mora no interior, na roça, aí a gente vê bastante estrelas no céu. E aí Deus fala que Deus conhece cada estrela e ainda chama cada uma pelo seu nome.
Olha aí como é que é Deus, o poder de Deus, né? Conhece cada estrela e conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de Ana Júlia. Olha só o poder de Deus. Ó, Ana Júlia mora no interior, bacana. Olha só o versículo Danilo colocou. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Então Deus, ele não precisa fazer força para criar nada. Pelo poder da sua palavra, tudo é feito, né, segundo a sua vontade, tudo é criado, né? Aí a onipotência de Deus. Lembrando que ele Então, é tão poderoso que ele também sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Se, por exemplo, a nossa mão, ela não entra na parede, porque ela é feita de átomos, é porque o Senhor segura todas as coisas e mantém elas em perfeita harmonia. Por isso as estrelas brilham, cada um está no seu lugar, o nosso planeta ele gira, a gente tem o sol, tudo isso é sustentado pela palavra do poder do Senhor. isso é poder, não é esse poder que a gente conhece de homens, né? Que só vai até certo ponto. O homem tem um poder, mas é limitado. Ele pode determinar uma guerra, ele pode tirar a vida de uma pessoa, ele pode construir riquezas, ele pode ter muitas coisas, mas não chega nem, né, 1 milímetro do que é o poder de Deus. Por isso que Deus é o Todo-Poderoso. Ou seja, não há mais para onde ser poderoso. Ele já é o maior, né? Deus, ele é todo o poder, né? Está nele. Por isso que ele é onipotente. Tem poder para todas as coisas que ele imaginar. Qualquer coisa que ele imaginar, ele tem poder. Por isso que quando o Senhor Jesus, que é Deus, ele veio aqui neste mundo, né, as pessoas morriam e ele fazia o quê? Quando uma pessoa morria, ele ressuscitava a pessoa. Ele multiplicou pães usando o seu poder, né, o Senhor Jesus. Ele ressuscitou pessoas, curou doentes, né? Então, muitos poderes, né, o Senhor Jesus usou aqui neste mundo e poderia fazer tudo que ele quisesse, tudo que ele quisesse. O Senhor Jesus é Deus. Então nós estamos aqui agora, exatamente são 9 horas. Alguma criança tem alguma dúvida, uma pergunta, um comentário, fique à vontade. Abrir o microfone, falar. Senão a gente poderia finalizar a nossa reunião de hoje. Vocês aprenderam o significado da palavra evangelho? Quem aprendeu? Sim, são boas novas, que significa boas notícias. Boas notícias de salvação, que o homem estava perdido e Jesus veio para nos salvar, dando a sua vida, né? Pagou pelos nossos pecados e agora, graças a ele, nós podemos viver alegres, estamos salvos, né? Não iremos mais para o lago de fogo, não nos perderemos mais, porque ele, né, pagou pelos nossos pecados. Podemos andar felizes, ainda que as coisas não estejam muito bem, estou com a cabeça um pouco doendo, eu não estou indo bem na escola, não estou com dificuldade para aprender, né? A papai ou a mamãe está sem trabalho, essas coisas vão acontecer aqui neste mundo ainda, né? Essas dificuldades, mas nós podemos andar felizes porque nossa salvação está garantida,
porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu para pagar os nossos pecados. Então, essa boa notícia nos capacita a andar felizes, ainda que as coisas não estejam muito bem aqui neste mundo. Nós podemos ser felizes, né? Cada cristão, cada pessoa que crê no Senhor pode se considerar, né? E andar feliz, porque nós temos algo muito grandioso preparado para nós, assim que o Senhor nos levar deste mundo. E alguém levantou a mão, não sei se foi. Fui eu. Pode falar, Thalita. Foi Thalita? Thalita. Eu procurei no dicionário o que significa a palavra evangelho e significa cada ensinamento de Jesus Cristo existente no Novo Testamento. Boa. Então, o evangelho, como a gente viu, né, que é o significado da palavra evangelho, boa notícia. Então, o Senhor Jesus Cristo trouxe, né, no Novo Testamento, que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo, essas boas novas de salvação. Ele veio trazer, né, pessoalmente, ele próprio, né, trouxe: crê em mim e será salvo, né? Quem crê em mim será salvo. Ele sempre falava isso. Então ele vinha trazendo esses ensinos aí, como Thalita bem falou aí. Então, crianças, são 9h03. Agora é hora de... Vou pedir Danilo para tirar a gravação, para a gente poder dar graças. Mimi aí, colocou. Mimi.